gente tem que, eu vou cumprimentar mais uma vez. E com toda a força vamos adorar o Senhor. Amém? Graça e paz, amados. Amém. Agora sim. Vamos orar, irmãos. Deixa que o Espírito Santo agora ministre algo no seu coração, uma palavra de oração, para que tudo que formos fazer agora seja para a glória, para o louvor do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença nessa noite, Senhor, celebrando, festejando, com os nossos corações alegres, Senhor. Somos gratos a Ti por esses 35 anos, Senhor, que o Senhor nos deu. Passamos por muitas coisas, Senhor. Momentos bons, momentos não tão bons, mas tudo até agora, o Senhor tem sido glorificado por essa igreja, Senhor. E tudo é para Ti, Senhor. E que nessa noite, aquilo que vamos continuar festejando, celebrando, que seja o louvor grandioso para a Tua glória, Senhor, porque os nossos corações estão felizes. E eu te peço, Senhor, que nessa noite também algo seja sobrenatural em nossas vidas, que venha nos impactar, como ontem aconteceu algo sobrenatural, a Tua palavra sendo ministrada, louvores sendo cantados, e sentimos e ouvimos a Tua presença em nosso meio. Espírito Santo, ministre em nós algo diferente em nossas vidas nessa noite, Pai. É o que te pedimos, e agora abrimos este culto para Ti, Senhor, para Te adorar. É o nome santo de Jesus que o fazemos. Amém. Falando em festa, vamos começar louvando ao Senhor, né? Chamar aqui a nossa MCM, que vai estar já começando a adoração a Deus. (402) do nosso cantor cristão.
Aleluias, louvado seja Deus. Irmãos, eu quero convidar você a ficar de pé agora. Nós vamos ler o nosso texto que faz parte daquilo que almejamos, daquilo que desejamos. Filipenses capítulo... Sim. Filipenses capítulo 3, versículos 14. Mas antes vamos ler a nossa divisa. Vou contar de 1 até 3 e vamos ler juntos, tá bom assim? 1, 2, 3. Viver o novo para alcançar o alvo. Vamos mais uma vez? Aqui, ó. O texto é aqui e a divisa é ali. Vamos lá de novo? 1, 2, 3. Viver o novo para alcançar o alvo. Vamos ler o texto agora. Vamos lá? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo, irmãos, é esquecer de tudo que ficou para trás e olhar apenas para o Senhor Jesus. Ele tem algo diferente e tem muito. Não é no fim do túnel, irmãos. Às vezes a gente quer olhar para o fim do túnel, né? Mas o nosso olhar tem que estar para o alto, para o céu, onde nós vamos encontrar um dia nosso país celestial, nossa pátria celestial. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar o amor de Deus? Por isso que prosseguir para o alvo é ter um objetivo. Eu não sei qual é o seu objetivo aqui nessa noite, mas eu tenho um objetivo que é o céu. Eu quero sentar àquela mesa. Alguns pastores, eu tenho uns amigos meus que eu até brinco com eles, tem bastante comida lá, irmãos. Não vai faltar para ninguém. O céu é lugar de festa. Céu é lugar de alegria. As dores se passarão, tudo se passarão. Mas enquanto estivermos aqui, como diz o apóstolo Paulo, prossigamos para o alvo. Prossigamos para a nossa jornada. Os problemas não vão passar. Saiba de uma coisa, os problemas não vão passar. Mas saiba de uma coisa, Jesus garantiu. Eu estou com você até, não é até, mas é para sempre. Para sempre, imagine isso. Para sempre. E Deus, ele faz algo extraordinário em nossas vidas. Não sei qual foi a expectativa que você entrou aqui nessa noite, mas saiba de uma coisa. Tem algo que Deus quer te falar aqui, para você. Amém? Então, prossigamos para o alvo, prossigamos para viver o novo, viver algo novo em nossas vidas, viver algo que seja extraordinário. E falando em novo também, eu queria que os irmãos se assentassem um pouco agora, porque eu quero conhecer as pessoas que estão nos visitando nessa noite. Queria que os amigos, irmãos que estejam visitando nossa noite, por favor, coloque pé. Ana Célia. Quem mais? Mara. E o senhor? Seu José, sejam bem-vindos. Aqui é a casa do Pai, se sintam bem em nosso meio. E o que a igreja diz? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas é assim, ó, volte sempre. Faltou a segunda parte. Volte sempre. Se gostar, fica junto com a gente. Amém? Deixa eu ver aqui. Se eu pegar a colinha aqui. Pastor, avisos é contigo. Então. Boa noite, caros irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor continuem sendo derramadas em nossas vidas. Porque a graça do Senhor, ela está sempre sobre nós. E nós devemos buscá-la todos os momentos em que nós vivemos. Muito bem. Domingo passado eu deveria estar aqui, tanto de manhã quanto à noite. Mas aí eu tive um compromisso de última hora lá no meu emprego secular. E eu não pude estar aqui na volta das minhas férias. Então, para você que ainda não me viu, nós estamos de volta. E estamos aí com força total para continuar a obra do Senhor aqui no Parque Fernanda. Temos
muito o que fazer. Nós queremos, em primeiro lugar, eu, minha esposa, o Leandro, agradecer as orações dos irmãos, agradecer você que lembrou de nós nesses 30 dias de férias, agradecer imensamente a toda a nossa liderança, não vou dizer nomes aqui, né, mas toda a nossa liderança, e também todos os irmãos que se empenharam nesses 30 dias, não somente para fazer a máquina funcionar, mas também para deixar a igreja tão linda, tão acolhedora, para receber não somente os nossos irmãos, mas também nossos irmãos, amigos, visitantes. Então foi um trabalho muito bem feito. Parabéns a todos os irmãos e irmãs. Ontem nós tivemos uma festa maravilhosa aqui, com a presença de vários irmãos, e eu cometi aqui uma gafe, né? Esqueci de apresentar o pastor Osias e o pastor Paulo. O pastor Paulo estava acompanhando a esposa, a irmã Marina, né, que é a regente do coral da MCM da Sudocap, e eu simplesmente esqueci de apresentá-los aqui. É lógico que são conhecidos, os irmãos, a maioria aqui conhece, mas eu acabei cometendo essa gafe. Eu peço perdão aqui aos irmãos. Próximo sábado, 7 horas da noite, Paulo? 7h30. Nós teremos o nosso culto de confraternização, como nós já estamos fazendo mensalmente. E será um culto extremamente especial, porque nós vamos louvar a Deus pelos aniversariantes do último trimestre. Então, você que fez aniversário no último trimestre, você não está convidado, você está convocado a estar aqui no próximo sábado, 7h30 da noite. Nós teremos aqui a presença do nosso querido irmão Ari Júnior. Ele estará ministrando louvor e estará também trazendo mensagem. Então, você tem 2 motivos, né? Aliás, você tem 3. O primeiro motivo é louvar a Deus, adorar ao Senhor. O segundo motivo é dar um abraço no Ari, se você está com saudade dele, já aproveita e faça isso. E venha para ter confraternização. E confraternização, nós esperamos também comes e bebes, não é? Como que nós vamos fazer? Cada um vai trazer um prato? Como é que vai ser? É isso mesmo? Então, se você tiver condições, prepare um prato lá de salgado ou de doce, fique à vontade para fazer aquilo que você mais gosta, para compartilhar com os nossos irmãos. Esse é um momento de alegria, de confraternização. Faça isso. Vai ser um prazer imenso. Nós estamos pensando, irmãos e irmãs, estava conversando com o pastor Denis, e nós já estamos preparando alguns irmãos para o batismo. Não vi um glória a Deus ainda. Irmãos, eu estou há 5 anos aqui. E eu não sei nem se o nosso batistério funciona. Glória a Deus, né? A gente vai pôr ele para funcionar. Mesmo que seja com água fria. E aí nós já estamos preparando alguns irmãos para o batismo. O nosso desejo inicial era fazer o batismo agora, nesses festejos, mas não foi possível. Nós pretendemos, se tudo correr bem, fazer ainda nesse mês, no último domingo do mês. Só que para isso acontecer, nós precisamos ter uma assembleia, pelo menos no culto da manhã do último domingo do mês. E para também acontecer a assembleia, precisamos ter uma reunião da nossa liderança, de preferência no sábado à noite. Então fica aqui o convite para todos os nossos líderes, diretoria, liderança, para nós termos uma reunião. E no último sábado desse mês, 7 horas da noite, nós nos reunimos aqui para definirmos estas questões. Se tudo correr bem, no domingo pela manhã teremos uma assembleia, vamos avaliar aí os nossos candidatos e vamos preparar aí o batistério, né? Vamos entrar na água, né, Denis? E tomara que esteja quente. Ou pelo menos o tempo esteja mais, né, aquecido, para nós batizarmos alguns irmãos e irmãs que já fizeram a sua decisão por Cristo e naquela assembleia farão a sua profissão de fé. Você ainda não fez um encontro
ou comigo, ou com o pastor Denis, na preparação para batismo, mas já fez a sua decisão por Cristo. Eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus, eu quero caminhar esse caminho. E para cumprir uma ordenança, porque o batismo é uma ordenança de Jesus, eu quero me batizar. Pastor, como é que eu faço isso? Procure a mim, procure o pastor Denis. A gente conversa, a gente prepara você para isso, e nós vamos dar todo o respaldo, tudo aquilo que você precisa saber para passar pelo batismo. E aí nós vamos fazer esta festa grandiosa aqui em nossa igreja. Bom? Eu particularmente, tá? Tenho certo receio de batizar crianças com menos de 12 anos. Não que seja proibido, não é proibido. Porque para ser batizado, a pessoa precisa crer. Crer em Cristo Jesus. Mas muitas vezes, um menor de 12 anos, 10, 8, 9, não tem muita consciência, né? A criança, ela quer batizar para tomar o suco de uva, que a gente oferece uma vez por mês, né? É suco de uva, não tem nada de especial, né? Não tem nada de extraordinário na nossa ceia. O pão, ele continua sendo pão, o suco continua sendo suco, ele tem um valor simbólico. Ele lembra o que Jesus fez por cada um de nós. Nós vamos falar, aliás, o pastor Denis falará sobre isso nesta noite, quando celebrará a ceia do Senhor. Por isso que eu tenho um certo receio de batizar menores de 12 anos. Mas não é impeditivo. Se o menor de 12 realmente mostra uma vida de transformação, porque 12 anos é pouco tempo, né? Para ter transformação, né? Da vida de pecado para a vida para Cristo. Mas se demonstra isso, se tem desejo, se quer, a gente conversa e a gente faz o possível para encaixar. Tá bom? Não sei se eu tenho mais algum aviso. Quarta-feira, meus irmãos e irmãs, a igreja continua aberta às quartas-feiras, tá? Todas as quartas-feiras, 8 horas da noite, nós estamos aqui nos reunindo para orar uns pelos outros. Quando nós nos reunimos aqui na igreja, nós temos um momento de oração, mas ele é um momento, eu chamaria de genérico, né? Nós conclamamos as pessoas a se levantarem e nós oramos por todos. Na quarta-feira você pode abrir o seu coração. Você pode compartilhar conosco, olha, eu estou passando por essa dificuldade, estou passando por essa luta, ore por mim. Ou então você tem alguma alegria para compartilhar, olha, eu recebi uma bênção, eu queria dar um testemunho. Você pode fazer isso às quartas-feiras. Então você é nosso convidado a estar aqui quarta-feira, 8 horas da noite. Nós também cantamos alguns hinos e estudamos a palavra do Senhor. Estamos estudando a palavra oração em todos os livros da Bíblia. Esta última quarta-feira foi muito difícil, porque Cântico dos Cânticos, para você falar sobre oração, é muito difícil. Mas Deus tem sido misericordioso, nós temos aprendido um pouco sobre esse tema ao longo das nossas leituras bíblicas. Venha participar conosco às quartas-feiras, tá bom? Então, resumindo, próximo sábado, 7h30 da noite, temos aqui encontro de confraternização. Se você puder trazer um prato de salgado ou de doce, será uma bênção. Se tudo correr bem, no final do mês, nós teremos batismo. Para isso, teremos assembleia na parte da manhã. E venha participar dos nossos encontros. Quartas-feiras, domingos, às 9h30 da manhã em nossa EBD, e às 7 horas da noite, um culto similar a esse ao qual nós estamos participando. Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, falar em oração. A oração é aquilo que move o coração de Deus. Disse certo pregador que para haver avivamento, precisa estar de joelhos no chão. Você quer um avivamento na sua igreja? Quer crescimento para a sua igreja? Quer crescimento espiritual? Tenha um encontro com Deus. Uma coisa interessante que a Bíblia fala, que no dia que o homem deixou de ter um encontro diário com Deus, foi o dia que o homem se perdeu. Aonde Deus pergunta, aonde você está, Adão? Nós, como cristãos, temos que estar em constante oração.
sem oração a igreja não respira. E uma pessoa que não respira, ela acontece o que ela faz? Ela morre, né? Então, o culto de oração, eu creio que seja o mais importante culto que tem da igreja. Então, venha participar conosco, venha estar quarta-feira conosco. Falar em oração, vamos pôr fogo no arado, orando. Interceder agora. Você que tem uma necessidade, que você diz assim, é impossível para mim, pastor Denis. Mas saiba que para Deus nada é impossível. Vou pedir para você se colocar de pé e a gente vai estar orando. Quem tiver uma necessidade. Mas no momento que você estiver orando, não peça por coisa para você mesmo. Peça para Deus te encher do Espírito Santo. Peça para Deus mover o teu coração e você lembrar de alguém que agora você diz assim, essa pessoa não tem mais solução. Você lembra dessa pessoa agora, interceda por ela, amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós clamamos aqui, Senhor. Clamamos, Pai, e queremos agora nesse momento, e nesse auditório, Pai, são tantas as necessidades. Os teus filhos que estão aqui, Senhor. Eu não sei particularmente qual é a necessidade de cada um, Pai. E quem sou eu para sondar os corações? Mas, Espírito Santo, Tu é quem sonda os nossos corações. Tu que sabe os nossos clamores, Senhor. Tu que sabe as nossas dores. Tu que sabe o choro, Pai, da madrugada. Tu que tem ouvido uma mãe que ora pelo filho, ou intercede por alguém que diz assim, não há mais solução, Pai. E neste momento, Senhor, que essa pessoa, esse irmão, essa irmã, que se coloca de pé, Pai, é porque tem algo, Deus, que é impossível para ele neste momento, Senhor. E sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor que criou todas as coisas, Senhor. E o Senhor nos garante que em nome do Teu Filho Jesus, tudo se torna possível, Pai. E agora, Senhor, neste momento que nós intercedemos ao Senhor, seja a causa que for, eu peço agora em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor atenda conforme a Tua vontade, conforme a Tua soberania que é santa. Conforme a Tua santidade, atende, Senhor, os nossos clamores. Que nessa noite, Senhor, possamos sair daqui com uma resposta sim do Senhor. Que o Senhor nos conceda aquilo que temos clamado. Nós não estamos clamando, Senhor, por coisas materiais ou por nossas coisas, algo que seja nosso eu ou nosso egoísmo, mas nós queremos, Senhor, e pedimos a Ti que o Senhor atenda os nossos clamores, Senhor. Atenda o clamor de cada um, Pai. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. Eu vou convidar aqui, mais uma vez, a nossa MCA, para MCM, né? Deixa eu corrigir. MCM, Mulheres Cristãs em Missões. Olha que coisa, olha a responsabilidade de vocês, hein, minhas irmãs? Mulheres Cristãs em Missões. Então, não é só louvar, vocês têm uma missão também de, através da vida de vocês, ministrar a palavra de Deus.
Vamos continuar louvando o Ministério de Louvor. Boa noite novamente, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Nossa igreja está completando 35 anos e não há forma melhor de comemorar do que louvando e adorando a nosso Deus, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Então iremos cantar isso, ao que é digno. Receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, a Jesus, a Jesus. Amém, amém. Continuamos louvando e adorando ao nosso Deus. Que Ele seja sempre exaltado. Amém? Ixi, eu acho que vocês não querem exaltar Deus, não. Esse amém aí. Que Ele seja sempre exaltado. Amém? Amém. Amém. Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai ser
Ele exaltado, só as mulheres. Homens, Ele exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Toda a igreja. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é Senhor. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. O próximo cântico, os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e suas ofertas podem estar ofertando. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais esse dia na tua casa, na tua presença, Senhor. Obrigado por mais um ano de vida dessa igreja, Senhor, que tem sido bênção para cada um que está aqui, que tem sido bênção para esse bairro, para essa região, Senhor. Que possamos sempre ser gratos a Ti, Senhor, por tudo. Não importa a dificuldade, não importa quão difícil é, temos que ser gratos. Temos que ser gratos a Ti, Senhor. É tudo o que precisamos fazer. Não devemos reclamar de nada. Não devemos ficar reclamando de tudo que não está da forma que queremos, Senhor. Temos que ser gratos, porque se é dessa forma, Senhor, é porque Tu queres, é necessário. Então, temos que ter o coração gratos a Ti. Temos que ter esse desejo no nosso coração de só Te engrandecer, Senhor. Só Te agradecer. É isso, é o meu desejo. É isso que eu deixo aqui essa noite. Amém. Agora chegou o momento de Deus falar com você. Até agora rendemos glória a Deus, louvamos ao Senhor. Falamos para o Senhor as nossas necessidades, mas é um momento de Deus falar com a gente. Mas antes de passar a palavra para o pastor Nelson, assim como o Mesaque fez ontem, eu gostaria de relembrar um pouco e falar um pouco daquilo que nós somos fortes, porque a nossa igreja é uma igreja forte. O quanto sobrevivemos às batalhas, 35 anos, eu não tenho todo esse tempo aqui, mas eu digo que essa casa foi onde eu aprendi a caminhar no ministério, aprendi a caminhar com as pessoas, a amar. E uma coisa que, assim, a gente é forte, porque nós amamos uns aos outros. Uma coisa que, às vezes, nós nunca paramos para pensar, irmãos. O nosso ponto mais forte é a nossa comunhão. E quando a gente fala de comunhão, a gente atende o mandamento de Cristo, é a oração que Cristo fez por nós, para que todos sejam um como eu e o Senhor é um. Mesaque lembrando do dia que fomos assaltados ali, aí depois que tudo passa é até engraçado, mas depois eu orei assim, ainda bem que a gente não conseguiu pegar aquele rapaz para evangelizar ele, irmãos. Porque eu não sei se o nosso desejo era esse mesmo, mas foi bênção. E quantas coisas que a gente, às vezes, passou aqui. Momentos de evangelismo, programações que a gente fazia aqui, coisas que a gente fez aqui, eu acho que alguns irmãos lembram disso, que a gente nunca esperava fazer.
Enchemos o templo, uma época, eu não lembro bem, foi quase 200 crianças, Keila. Keila sabe aí, foi 200 e poucas crianças. E é engraçado, essa igreja é uma voz aqui para esse bairro. E quando essa voz se cala, irmãos, alguma coisa Deus vai fazer no nosso meio. Porque a nossa voz se calou. Então, como diz esse texto, e o Paulo nos instruiu, vamos parar de olhar para trás e olhar para frente agora, fazer as coisas que nós somos melhores. Nós somos uma voz do Parque Fernando. Nós amamos, temos que amar o nosso bairro e amarmos uns aos outros. Evangelismo, lembra, Aninha? Saímos aí pelas quebradas aí e vamos entregar folheto, vamos... Irmão Francisco ficava na rua ali, eu lembro, ali com folheto, passava alguém de manhã, irmão Francisco era o primeiro a estar ali com folheto. É essa que é a igreja que nós somos, irmãos. E a gente tem que se lembrar disso. Sabe por quê? Porque quando a gente se calar, outras pedras vão clamar. Mas não vai acontecer isso conosco, amém? Amém. Porque nós não vamos nos calar. Porque a nossa voz é forte. Porque nós estamos o leão da tribo de Judá, o guarda de Israel, que ele é o dono dessa igreja, e é ele que manda, amém? Vou convidar você a estar de pé agora, nós vamos orar, pastor Nelson. Vamos estar orando para que o Espírito Santo use tremendamente, que o Senhor venha cobrir o pastor com a humildade de Jesus e a simplicidade no coração que o Senhor tem que nos dar como servo do Senhor. Que o Senhor venha usar tremendamente o pastor Nelson como instrumento da sua vontade. Senhor, nos fala através hoje do teu filho, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. E agora, Senhor, que ele seja assim como a boca dos teus profetas, que fala ao povo que precisa de ouvir a tua palavra. Que assim como o Senhor já falou no coração dele, Senhor, o Senhor ministra em nossos corações. Espírito Santo, usa ele com tua forte mão, Pai. Que ele não venha temer, mas dá intrepidez para o teu filho. E que ele possa falar aquilo que o Senhor tem para falar para nós, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos celebrando 35 anos de organização. E o nosso tema para este ano de 2022, viver o novo para alcançar o alvo. Depois da mensagem que nós tivemos ontem, eu particularmente me sinto até constrangido de usar o mesmo texto, porque seria, desculpa a expressão, chover no molhado, daquilo que brilhantemente o pastor Dilson nos trouxe ontem à noite. E aí eu estava pensando nessa questão do novo. E aí eu lembrei daquele programa de televisão, ou pelo menos daquela parte que havia em um programa de televisão, na transformação, na renovação de carros velhos. Lata velha, né? Um programa na Rede Globo, do Caldeirão do Hulk, havia uma parte lá em que as pessoas, elas mandavam cartas para a produção do programa, contando a história de uma pessoa que tinha um determinado carro, e a pessoa normalmente usava esse carro para ganhar a sua vida, mas o carro não tinha condições nenhuma de funcionar.
E então a produção do programa ia até essa pessoa e aí tinha todo lá toda uma questão para envolver a produção, né, porque afinal de contas é um programa de televisão, para que esse carro fosse levado para uma restauração, uma renovação. Esse programa, na verdade, ele não é brasileiro, ele é uma cópia de um programa nos Estados Unidos, como muitas coisas que acontecem na nossa televisão brasileira, cópia de algo que alguém já criou. E então esse carro, ele passava por uma transformação. E quando esse carro era entregue, era feita toda uma produção também para essa entrega. O carro era coberto com um grande lençol e depois era retirado então esse lençol e todo mundo se maravilhava. Nesse mesmo programa também tinha uma outra parte de renovação de casas. Não vou lembrar o nome da parte, mas o sistema era o mesmo. Uma casa que também estava numa situação muito ruim, e aí a casa ficava lá uma semana com a produção do programa, e eles renovavam essa casa, transformavam ela para que os habitantes, os moradores, voltassem a viver ali de uma forma digna. Mas não há como não pensar que aquele carro velho continuava sendo o mesmo carro velho, agora com uma nova maquiagem. Às vezes com um novo motor, talvez com novos vidros, novas portas, mas o carro era o mesmo. Uma vez ou outra, eu lembro que teve um desses programas que o carro, infelizmente, não teve condições de ser reutilizado. Eles tiveram que utilizar o chassi de outro carro. Aí já não era um renovo, né? Aí era uma troca. Não é isso que nós estamos falando nesta noite e o que estamos falando neste final de semana. Não estamos falando sobre trocas. Estamos falando sobre renovo. Estamos falando sobre transformação. Mudança. Eu sei que a palavra pode soar meio estranha, né? A primeira vez que eu vim aqui pregar como candidato ao pastoreio, eu usei esta palavra e muita gente arregalou o olho, né? Metanoia. Não é metanoia radical, viu? Metanoia é uma palavra em grego que quer dizer mudança de mente, mudança de atitude. A metanoia radical, que é um projeto criado alguns anos atrás, ela envolve outras questões. A metanoia ela não precisa ser radical, mas ela precisa acontecer. A transformação da nossa mente, como Paulo diz em Romanos 12, precisa acontecer em todos nós. Mas a renovação que eu quero dizer a você, querido irmão, querida irmã, eu não vou usar o texto áureo, Filipenses capítulo 3, versículo 14, eu quero compartilhar com vocês Mateus capítulo 19. Abra sua Bíblia lá em Mateus 9, perdão, Max. Mateus 9, versículos 14 a 17. Pode parecer que esse texto não tenha muito o que dizer para nós hoje, mas eu creio que Deus vai usar ele de bondade e misericórdia em nossas vidas para falar comigo e com você também. Mateus 9, 14 a 17 diz assim: Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior
o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Palavra do Senhor. Que Ele se digne abençoar a sua palavra na minha vida e na sua vida, querido irmão e querida irmã. Muita gente, e eu mesmo, quando li esse texto várias vezes, ficava perguntando a mim mesmo, né, o que o Senhor Jesus queria dizer com estas questões. O que jejum tinha a ver com roupa velha? O que o jejum tinha a ver com vinho novo, com odres e assim por diante? E aí você tem que recorrer, lógico, aos outros estudiosos, alguém com mais experiência no assunto para compreender algumas questões. É lógico também dobrar o seu joelhinho, orar a Deus para que Ele te diga, te mostre, te revele, te ilumine sobre aquilo o que Ele quer dizer. O contexto aqui, querido irmão e querida irmã, é o seguinte. O Senhor Jesus, Ele está respondendo uma pergunta dos discípulos de João Batista. João Batista é o precursor de Jesus. Ele está preparando o caminho do Senhor até que Ele venha. E o Senhor já veio, e já iniciou o seu ministério. E discípulos de João Batista estão vendo o que Jesus está fazendo, então vão até Ele. Por quê? Porque aquilo que Jesus está fazendo, aquilo que Jesus está pregando, aquilo que Jesus está ensinando, é algo além do que João Batista já estava ensinando, e era muito além do que os fariseus, os saduceus, os sacerdotes já ensinavam. Então eles estão um tanto quanto indignados com estas novidades. Percebe o novo adentrando ali? E eles começam a questionar algumas coisas. Ora, nós jejuamos. Os discípulos dos fariseus e os próprios fariseus também jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? Isso era uma pergunta, mas também era uma indignação. Porque era uma prática comum para todo judeu orar. Por isso, orar e jejuar. Por isso que nós não encontramos tantos estudos assim sobre jejum. Eu já dei alguns estudos aqui na igreja sobre isso. Por quê? Porque para o oriental e para o judeu, em especial, jejum e oração era como escovar os dentes para nós hoje em dia. Né? Você acorda e é quase automático. Você vai para o seu banheiro e escova os seus dentes. Ainda bem que pasta de dente tem gosto de menta e coisas do tipo, porque se não tivesse gosto de nada, provavelmente você ia se perguntar depois de escovar, será que eu escovei os meus dentes hoje? Né? Ainda bem que tem o gostinho que faz essa diferença. Tem gente que não gosta. Eu já conheci pessoas que não gostam de escovar os dentes. Deve ter tido algum trauma de infância. Para aqueles discípulos de João Batista, não parecia algo assim normal que os discípulos de Jesus não jejuassem. Então Jesus vai dar uma explicação. Ora, ele vai usar uma ilustração. A ilustração de um casamento. O noivo e o casamento no Oriente não é como nos nossos dias. Se bem que é muito caro casar, viu, Leandro? É caro casar, hoje em dia. Né? A sociedade em que nós vivemos criou um mercado do casamento que faz com que homens e mulheres façam dívidas por 10 anos. E depois que passa 10 anos é que eles começam a viver o casamento em si. Né, Wesley? Casamento é caro. Naquela época também. E eu vou dizer para você que era mais caro do que hoje. Por quê?
A festa de um casamento não durava um dia. Eles não alugavam um salão no sábado, ou o bambuzal, fazendo propaganda do bambuzal, né? Não alugavam um sítio para um evento de casamento. Era 7 dias de festa, gente. Pensa na festança. Boi no rolete, suco de uva, né? O suco de uva ia passando os dias, já começava a fermentar, já virava vinho, alguns viravam vinagre, já aproveitava para temperar o vinagrete. E a festa era grande, era muito caro. O Senhor Jesus, ele está dizendo que a festa de casamento é uma alegria. Ninguém está de luto na festa de um casamento, a não ser que aconteça uma tragédia. O casamento da minha cunhada, do meu concunhado, quando terminou o casamento, nós saímos dali para um salão e o carro do padrasto do meu concunhado tinha sido roubado. Era uma Brasília. Uma Brasília lindíssima. Deixou na frente da igreja e alguém passou a mão na Brasília. Até hoje estão procurando a Brasília, nunca mais. Então aquele casamento dele teve assim um pequeno quê de tristeza, porque aí o pessoal vai para delegacia, boletim de ocorrência. Mas de um modo geral, um casamento é uma festa alegre. Estamos nos alegrando com algo que aconteceu. Um renovo, uma renovação que está acontecendo com uma nova família que está se formando. O Senhor Jesus está dizendo para aqueles discípulos de João que naquele momento os discípulos, eles não estavam preparados para o que iria vir. Era necessário que eles passassem por uma transformação gradativa. Não era algo que poderia acontecer de uma hora para outra. Eles precisavam aprender. Eles precisavam caminhar com Jesus. Por isso que Jesus esteve aqui 3 anos no seu ministério, com aqueles homens, ensinando o que eles precisavam aprender para que quando ele deixasse este mundo, aí então eles colocassem em prática tantas e tantas questões, inclusive o jejum, o verdadeiro jejum. É por isso que no capítulo 6, um pouquinho antes, os discípulos vão perguntar para Jesus como nós devemos orar. Eles sabiam orar, eles sabiam que era uma oração, mas eles estavam ali na frente do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Vamos aprender do jeito certo. E aí Jesus vai ensinar para eles através de uma oração modelo que nós conhecemos como Pai Nosso. Uma oração modelo. A renovação, meu irmão e minha irmã, ela não acontece de uma hora para outra. É necessário que ela aconteça de uma forma gradativa. Por isso também o Senhor Jesus, ele vai usar o exemplo aqui das roupas e dos odres, aqueles compartimentos onde se colocavam os vinhos. Por que não se coloca remendo novo em roupa velha? Talvez isso para mim e para você pareça um tanto quanto estranho. Afinal de contas, meus irmãos, nós estamos 2000 anos à frente do que Jesus está falando. Você não pode fugir de questões culturais, de questões geográficas, de questões temporais. Nós estamos falando de uma civilização que viveu 2000 anos antes da nossa. O pessoal lá não tinha torra-torra. Eles não tinham escala. Eles não tinham lojão do Brás. Eles não tinham dorinhos. Eu estou falando dos pobres, eu estou falando dos pobres só porque é a minha realidade, tá? As outras eu não conheço. Eles não tinham isso. As pessoas precisavam coser, precisavam fazer os seus tecidos. Algumas até compravam, aquelas que tinham um pouquinho mais de renda, compravam os seus tecidos e cortavam e costuravam. E com o passar do tempo,
estas roupas elas se degradavam. Então, o que se fazia? Vamos fazer remendo. Hoje nem faz mais, né? As calças jeans que nós vemos aí na rua, dá até medo de ver. Eu não sei como algumas ainda estão no corpo da pessoa. Tão rasgadas que estão. Dá vontade de dar uma esmola para as pessoas. Você quer um dinheirinho? Dá vontade. As pessoas não usavam roupas rasgadas, porque somente os mendigos usavam roupas rasgadas. Ou então aqueles que se colocavam em prostração de luto. A gente encontra várias vezes essa expressão. Jogou cinzas na cabeça e rasgou as suas vestes. Quando a pessoa estava em luto, quando estava em tristeza, quando algo muito triste acontecia, a pessoa rasgava as suas roupas. Ninguém usava roupa desse jeito. Então, quando algo se rasgava, então se remendava. Mas não se remendava com roupas novas, com tecido novo. Por quê? Porque era muito caro, gente. Seria o mesmo que nós dizemos aqui hoje, né? Eu vou remendar a minha camisa com uma placa de ouro. Não tem cabimento uma coisa dessa. É mais ou menos a mesma conotação. Não se fazia isso, não pegava um tecido novo. É um desperdício você cortar um tecido novo para remendar um tecido velho. O que você faz? Você pega um outro tecido velho, recorta e costura, porque os dois são parecidos. Eles vão caminhar juntos. Eles vão continuar andando juntos até os dois se degradarem juntos. Se você colocasse um tecido novo, o novo, por ser mais duro, por ter sido menos lavado, por ter sofrido menos intempéries, ele acabaria estragando o tecido velho, porque o tecido velho era mais fraco. O mesmo acontecia com os odres. Os odres normalmente eram feitos de pele de carneiro. Não se colocava vinho novo. O que é o vinho novo? O vinho novo é o suco de uva. Toda vez que você ler esta expressão na Bíblia, o vinho novo. O que é vinho novo? É suco de uva. Você não encontra essa expressão suco de uva na nossa tradução em português. Para o hebreu e para o grego, oinos, oinos em grego, a palavra, a expressão, ela expressa isso. Para nós em português, simplesmente foi traduzido como vinho. Vinho novo é o suco de uva. E o vinho que nós conhecemos é o suco de uva que passou por fermentação. Depois de um determinado tempo, ele se torna vinho. Ou quando ele, entre aspas, estraga, né, algumas bactérias que se criam nele, ele acaba azedando e se transforma no vinagre. Todos são úteis, né? O suco de uva, o vinho e o vinagre, todos são úteis. No caso dos odres, não se colocava o vinho novo nos odres já usados. Por quê? Porque se o vinho novo, o suco de uva, se fermentasse, o que ele faria? Ele estufava o odre e o odre rebentava. Por isso que era necessário colocar vinho já fermentado nos odres velhos. Só se colocava nos novos o suco de uva. O que tudo isso tem a ver conosco, não é? O que tudo isso tem a ver com o nosso renovo? Assim como os carros usados lá no Lata Velha, as casas reformadas, assim como o vinho, a roupa, elas continuam sendo carros, casas, roupas, odres. Assim como esta igreja continua sendo igreja. Ela continua aqui. Desde aqueles momentos em que alguns irmãos aqui se reuniram e tomaram a decisão, nós precisamos montar aqui um ponto de pregação.
Precisamos fazer com que o evangelho atinja o nosso bairro, atinja essa população. Precisamos aqui pregar o evangelho, precisamos evangelizar as pessoas. E irmãos e irmãs daquela época assim o fizeram. E do ponto de pregação se transformou numa congregação, primeiro renovo. E da congregação se tornou igreja, o segundo renovo. Vários pastores passaram por aqui, alguns renovos aconteceram. Pessoas adentraram, pessoas saíram, mas a igreja ela continua aqui. É a mesma. Isso não quer dizer que não haja a necessidade do renovo. E esse renovo, querido irmão, querida irmã, ele não acontece automaticamente. Estamos há 35 anos buscando isso. E aí, fazendo minhas as palavras do apóstolo Paulo, não que eu tenha alcançado, ou não que tenhamos alcançado, mas sigamos, prossigamos, olhando para o alvo, para Jesus, o consumador da nossa fé, para alcançarmos. Essa deve ser a nossa ação. Esse deve ser o meu desejo, o seu desejo. Não há renovo, não há renovação, se eu e você não olharmos para Jesus. Temos que olhar para Jesus, colocar os nossos olhos nele. O que ele tem a nos ensinar? Ele está ensinando aqui discípulos de João Batista. Está dizendo para eles, olha, esse não é o momento dos meus discípulos pularem esse degrau. Eles têm que passar por outras questões primeiro. Porque senão, é como o vinho novo no odre velho, vai arrebentar. Eles não vão o suportar. Eles precisam passar por uma transformação gradual. Assim nós também. Precisamos passar por essa transformação. Pastor Dilson foi muito sábio, muito usado por Deus ontem. E ele nos lembrou que precisamos olhar para o alto, que precisamos olhar para frente, mas também precisamos estar juntos. O Senhor Jesus estava ensinando isso para aqueles discípulos de João. Alguns deles deixaram João Batista e se uniram a Jesus. É possível que muitos não tenham ficado nem com João Batista, porque João Batista foi morto, e nem ficado com Jesus. Eles não foram transformados, eles não foram renovados. Mas nós aqui estamos buscando essa renovação. Esse deve ser o meu desejo, esse deve ser o seu desejo, esse deve ser o seu anseio, buscar dia após dia o renovo que só Jesus pode dar às nossas vidas. Esse renovo, digo para você, querido irmão, querida irmã, não acontecerá automaticamente. Vai ser gradual, mas ele vai acontecer. O que eu e você não podemos fazer é ficar parados, ficar inertes. Porque a roupa que está rasgada, se ela não for remendada, o rasgo vai aumentar. O odre, se não receber mais vinho, ele resseca e ele também arrebenta. Ele racha e depois não serve para mais nada. Não podemos ficar parados. Precisamos, como foi dito ontem, olhar para frente, olhar para o alto. Nós não somos porcos, né? Gostei daquilo que ele disse, né? Nós não somos porcos. O porco, ele não levanta a cabeça porque não tem pescoço. Não tem como o porco levantar. Nós não somos porcos. Nós somos servos e servas de Jesus Cristo. Aquele que nos remiu, aquele que nos comprou, aquele que nos transformou e tem nos transformado dia após dia. Que Deus nos abençoe, nos transforme e que possamos ter esse desejo de buscá-lo todos os dias de nossas vidas. Você, querido irmão, querida irmã, pode até ser uma lata velha, mas Jesus
é muito melhor que os mecânicos do caldeirão do Hulk. Ele vai transformar e vai renovar você, em nome de Jesus. Amém? Pastor Denis. Então tá bom. Amém, irmãos? Então a gente não vai ficar olhando para trás mais, né? Vamos olhar para frente. É tempo de renovação, é tempo de viver o novo para alcançar o alvo. Assim também a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela traz a memória daquilo que Cristo fez por nós. E é interessante uma coisa que as Escrituras, ela deixa bem claro, que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. E é interessante também que ele está no passado, no presente e no futuro. Porque o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. O tempo de Deus é Kairos. No tempo de Deus, no tempo Kairos de Deus, nesse presente momento, Cristo foi crucificado. Por isso que para Deus não há tempo. Mas nós vivemos um tempo cronos. E a memória, ela traz esperança. A esperança de vivermos e continuarmos olhando para o céu. Com essas palavras, eu quero convidar aqui os irmãos que vão nos auxiliar. Creio que é o Paulo, irmão Francisco e a irmã Osana. Vai nos auxiliar nesse momento na ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, para muitos é algo sobrenatural. Para outros é apenas um memorial. Para uns é sacramento. Alguns entendem que o pão se torna o corpo de Cristo, a carne de Cristo. O vinho se torna o sangue de Cristo. Mas a ceia do Senhor vai muito mais além do que isso. Quando pensamos na ideia de que Cristo morreu por nós. E quando Cristo diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. E eu queria pedir para você pensar o seguinte, pense assim, ó. Jesus me ama. Deus me ama. Para muitos essas pequenas palavras não têm importância. Mas para aquele que foi renovado e que um dia se entregou a sua vida a Cristo, Deus, Ele nos ama, irmãos. Ele se entregou por nós naquela cruz. Ele não tinha por que fazer isso, mas Ele fez, porque Ele amou de tal maneira, um amor que sacrificou a vida do seu filho naquela cruz. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele diz assim, porque recebi do Senhor, Coríntios 11, capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Poderia usar em outras palavras, anunciar a morte do Senhor, até que Ele volte. Amém? Vou pedir para o irmão Francisco. Antes de
entregarmos os elementos, eu vou pedir para, iniciando pelo irmão Francisco, o irmão inicia uma oração, e depois a irmã Osana ora também. E enquanto o pastor Nelson vai estar ministrando o cântico, os irmãos assim vai estar entregando os elementos. Para quem que pode participar da ceia? Todos aqueles que é batizado em Jesus Cristo, está em comunhão com a sua igreja e um dia confessou Cristo. Então, se você estiver nessas condições, eu convido você a ficar de pé para que possa receber o elemento e assim ceiar conosco. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor para participar, Senhor Deus, dessa ordenança que o Senhor nos deixou, nos ensinou, para que possamos fazer até que o Senhor abençoa, Senhor Deus, para que possamos fazer, Senhor Deus, com responsabilidade, Senhor Deus, e possamos estar prontos, Senhor Deus, para te servir, para te obedecer, para te adorar, Senhor Deus. Esse é o nosso desejo e a nossa. Continuamos na tua presença, Deus Santo, Todo-Poderoso, com o coração cheio de alegria, Senhor, de poder estar participando, Pai, desse momento tão especial, Senhor, para nós. Relembrando assim, ó Deus, a tua morte na cruz do Calvário, Senhor Deus, sofrendo ali, derramando o teu sangue, ó Deus, para nos salvar, Senhor, para nos livrar do pecado, da morte e do inferno, Senhor. Louvamos e bendizemos a Ti, ó Deus, por tão grande dádiva. Pai querido, perdoa os nossos pecados, ó Deus, que nós possamos estar, ó Pai, livre de tudo aquilo que não vem de Ti, limpos para participar desta ceia em comemoração a Ti, ó Deus, ao sacrifício Teu ali naquela cruz. Dá-nos da Tua graça, Senhor Deus, cada dia, pois ela nos basta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hino 123 do nosso cantor cristão, Mesaque, nos conduz aqui na regência. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós
asas desse amor, pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvos que a neve Todos já estão com seus elementos, está tudo. Alguém faltou? Legal. Acho que está todo mundo em ordem. Nas Escrituras não tem uma ordem se comemos tudo junto ou não, mas tem uma orientação. Primeiro, ele pegou o pão, ele deu graça, ele partiu o pão, representando aquilo que ele ia fazer por nós. Ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo para nós: olha, agora eu estou distribuindo o meu corpo por vocês, as minhas cicatrizes, as minhas dores. É assim que eu vou amar vocês até o último momento. Como Paulo ensina, ele primeiro tomou o pão e deu graça. Então, assim, damos graça ao Senhor. Senhor, benditos, te agradecemos, Senhor, pelo pão da vida, que é extraído da terra e nos alimenta a nossa alma. Com essas palavras, tomamos todos do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha ou até que ele volte. Com as palavras do apóstolo Paulo nos ensinamentos apostólicos, tomamos todo do cálice. Vou pedir para o pastor estar entoando mais um cântico e todos nós estaremos louvando ao Senhor. Após o cântico, o pastor está com a palavra. Na verdade, vamos convidar as mulheres novamente, que nós vamos cantar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ministério de Louvor. Os irmãos podem assentar-se, mas todos cantando junto conosco.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos orar? Mais uma vez agradeço, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, a sua presença nesta noite aqui. Você que está vindo de outra igreja, leve o nosso abraço à sua igreja, ao seu pastor, aos seus líderes, e que, se você desejar, as portas aqui estão abertas. Todas as quartas-feiras, 8 horas da noite, domingos, 9h30 da manhã, nossa escola bíblica dominical. Todos vocês são bem-vindos, todos podem estar aqui conosco. Ou domingo à noite, 7 horas da noite, um culto semelhante a este, tá bom? Se você não gostou do que viu, não tem problema, tá bom? Venha outra vez e depois volte novamente até você gostar, tá bom? Vai voltando. E aí Deus vai tocar no seu coração, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado, irmãos e irmãs. Obrigado a todos aqueles que fizeram isso acontecer. Tenho certeza que Deus está feliz com a dedicação de cada um, por menor que tenha sido o seu trabalho, o seu empenho, ou mesmo aqueles que passaram aqui semanas, não é, Genilton? Pintando, ajeitando. E isso não é só o Genilton, não, né? Todos os irmãos e irmãs aqui, né? Eu estou usando o Genilton só como um exemplo, mas vários irmãos também estiveram aqui nesse sentido. Muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente a cada um. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por tudo que vimos e ouvimos e esperamos que o Senhor tenha recebido como um aroma agradável a Ti, a nossa oferta de adoração. Neste momento em que nós estamos nos despedindo, Senhor Deus, destas comemorações do 35º aniversário da nossa igreja, nós clamamos a Ti que muitos e muitos outros aniversários tão alegres, tão edificantes como esse possam acontecer na vida desta casa de oração, se for assim o Teu desejo. E nós estamos esperando a Ti, Senhor. Nós cremos que Tu vives e que um dia voltará para nos levar, para morar eternamente com o Senhor. Nos prepara para este momento. Enquanto isso não acontece, ó Deus, leva-nos agora aos nossos lares, em paz e em proteção. Dá-nos uma semana abençoada, ó Deus Pai. Livra-nos de todo o mal, de todos os acidentes. Livra-nos, Senhor Deus, dos perseguidores. Livra-nos dos ladrões. Livra-nos daqueles que querem o nosso mal. Ajuda-nos a caminhar os Teus caminhos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces, as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo, agora e para sempre. Com alegria dizemos amém. Se você quiser e puder, dê um abraço a quem está ao seu lado. Estamos finalizando o nosso encontro nesta noite. Até quarta-feira, se Deus assim permitir.